Vamos lá, galera. Flamengo segue vivo na briga pelo título do Brasileirão. E ainda dá, hein, galera? Ainda dá. O Flamengo pega Santos, Sport, Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol. E o Palmeiras pega Mirassol, Santos, Atlético, Vitória, Fluminense, Grêmio e o Ceará, tá? É aquilo, né? Ficou mais difícil agora, já que o Palmeiras abriu 3 pontos. Mas não é impossível, vamos acreditar nesse título do Malvadão ainda. Beleza, galera? Se inscreva, deixe seu like. Vamos ver que a galera do Sport TV aí, do Tá Na Área, vai falar a respeito dessa partida aí, das próximas partidas do Flamengo no Brasileirão, né? Agradecer ao Plata, né? Valeu, Plata. Valeu, hein? Saudações, deixe seu like, se inscreva. Bora acompanhar. Ontem, dessa 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, falando de São Paulo 2, Flamengo também 2, empate na Vila Belmiro. Um jogo, né, Eric, que começou movimentado logo de cara, né? Os primeiros minutos já foram bem importantes para o decorrer da partida. O São Paulo consegue abrir o placar rapidamente, né, numa bobeada da defesa do Flamengo, e o Flamengo consegue empatar também antes dos 5 minutos ali, por volta de 5 minutos, com um pênalti sofrido e convertido pelo Arrascaeta. Mas falando do jogo como um todo, né, depois o Flamengo consegue a virada e tinha aparentemente o controle do jogo até a expulsão do Gonçalo Plata. Não, sem dúvida, eu acho que assim, se a gente for olhar para o placar final, 2-2, é um placar justo pelo que aconteceu na partida. Agora, a expulsão do Gonçalo Plata, como você falou, para mim ela é determinante na partida, assim. O Flamengo não ia fazer um terceiro gol, um quarto gol, o São Paulo não poderia empatar no 11 contra 11, tudo pode em futebol. Mas diante do que a gente tem de fotografia daquele momento, era um Flamengo muito dono da situação, e tem um time melhor, isso com a vantagem. Certamente o Felipe ia poder fazer outras mexidas, qualificar mais o time, botar gente mais descansada em campo. Então, a tendência era que, de fato, o Flamengo conseguisse, pelo que a gente estava vendo, somar os 3 pontos, né? Mas o São Paulo se aproveitou da bobeira do Gonçalo Plata, de uma expulsão injustificável, na minha opinião. Não tinha o porquê daquele bote dele no Arboleda. E o São Paulo se aproveitou, como eu disse, fez o que tinha que fazer, chegou perto de vencer o jogo. Depois o Luciano teve uma chapada de fora da área que passou perto. O Lucas tentou uma bicicleta também, que ela não passou tão perto, mas foi um lance perigoso, porque ele conseguiu dominar a bola dentro da área. Enfim, no fim das contas, eu até falei logo no comecinho do programa, né? Pode ser que lá na frente alguém vai lembrar desse empate e fale, acabou sendo bom um pontinho, né? Porque diante da situação que estava, o Flamengo com 10 contra 11 e o São Paulo mais em cima do time do Flamengo, né? Mas placar justíssimo na Vila, assim. O jogo não passou pela arbitragem, acho que o pênalti foi pênalti, a expulsão foi justíssima, a gente está vendo aí. Então, o que tinha que acontecer no campo ficou no campo e o placar 2-2 ficou de bom tamanho para o jogo. É um São Paulo que vem, Belly, num bom momento, né, do campeonato, se recuperando, vem de uma sequência de resultados importantes, até de boas atuações. Ontem, de novo, com improvisações em função dos desfalques, né? Ele não vai com o lateral esquerdo de ofício, ele prefere abrir o Ferreirinha, que fez um bom jogo, mas muito condicionado o segundo tempo da partida pela expulsão do Plata também no Flamengo, né? É isso, aí a gente vai olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? Porque para a equipe de São Paulo, esse empate contra o Flamengo, talvez ali com um jogador a mais, já não é o mundo ideal, mas muito provavelmente esse empate ele acabou saindo justamente por conta dessa situação. Então, é aquilo, assim, o São Paulo, ele vem de um ano frustrante, isso tem que ser colocado na conta. A eliminação na Copa do Brasil, principalmente, ela é algo muito ruim para o tricolor paulista, porque caiu para uma equipe de Série B, que estava na 12ª colocação na época, o Atlético Paranaense. Na Libertadores, jogou ali, foi eliminada pela LDU, que cresceu. Ele assumiu esse comando. Então, acho que muito por conta dessa Copa do Brasil, o São Paulo se vê num momento que ele precisa muito dessa vaga na Libertadores, porque só a Sul-Americana, acho que pela história toda que o São Paulo tem, inclusive na própria Libertadores, no Campeonato Brasileiro, é muito pouco, sabe? A gente está falando de um time que durante muito tempo figurou realmente entre os principais da América. E agora vai tentando retomar bons resultados. Eu não vou nem dizer, assim, um futebol brilhante. O São Paulo está sofrendo desde o começo do ano com lesões. Acho que em momento algum, ou em poucos momentos, teve os seus 11 titulares ideais à disposição dos seus técnicos, né? Tanto no começo do ano com o Zubeldia e agora com o Crespo. Acho que dentro das circunstâncias do jogo, de tudo que foi apresentado, esse ponto para o São Paulo ele é muito importante para manter viva essa briga
pela Libertadores, né? Pela vaga direta na Libertadores. Pro Flamengo, acho que a situação acaba se assemelhando. Se não fosse jogador expulso, será que, né, teria, não teria? Enfim, é um exercício que a gente nunca vai conseguir cravar com certeza. Mas também não achei o resultado ruim. E acho que o resultado foi, acima de tudo, justo. Porque em algum momento da partida, o São Paulo foi para a Bafa, incomodou demais a equipe do Flamengo e conseguiu o gol de forma muito merecida. Acho que um 2-2 tá de bom tamanho. O que eu acho que foi atípico, né, Eric? E é, inclusive, atípico o Flamengo tomar 2 gols no mesmo jogo no Campeonato Brasileiro. Aconteceu pouquíssimas 3 vezes, né? vezes nessa temporada, se não me engano, Cruzeiro e Palmeiras. O Palmeiras foi uma vitória do Flamengo, no Cruzeiro a derrota no Mineirão e o empate de ontem. Alguns vacilos defensivos do Flamengo, Sim, o primeiro gol foi principalmente o primeiro gol, né? O primeiro gol é um show logo de no horrores, início né? da partida, chama atenção, é atípico, né? Talvez isso também tenha sido um dos fatores que foi moldando esse resultado na vida. E pela escalação, o Felipe foi para ganhar. Assim, ele não poupou ninguém nesse jogo, né? Mesmo sabendo da sequência que o Flamengo tem pela frente, pensando em Libertadores. O Arrascaeta começou entre os titulares, a defesa era que podia ser mesmo. O Luiz Alexandre, Araújo que começa no banco, mas por opção assim, dele, mas né? O Luiz Araújo volta, tática, entra, sim. sai, né? O Carrascal É uma voltou. disputa que está aberta. Ainda, né? E uma variação Não tinha o tática em Bruno função do Henrique, porque adversário, tava né? suspenso, enfim, não tem o Pedro. Então, assim, diante do que ele tinha à disposição, na cabeça dele era o melhor Flamengo possível. O Saúl ou o Nico de la Cruz, ele optou pelo Saúl. Então, ele foi para ganhar o jogo. E teve para ganhar, poderia ter ganho o jogo, assim, né? Assim, uma expulsão é que o Flamengo conseguiu se dar bem contra o Racing com um jogador a menos, mas nem sempre vai dar certo. O futebol hoje em dia, cara, 11 contra 10, é muito difícil você segurar. Sim. É muito difícil. O desgaste, o campo fica maior para você defender, o outro time ganha confiança. Você vê que o Crespo começou a colocar mais gente, modificou o time, pôs o São Paulo mais no campo de ataque do Flamengo. A sensação... E eu estava vendo o jogo, né? Eu tinha trabalhado no jogo do Cruzeiro e Grêmio, depois fiquei vendo esse jogo. A sensação era assim, o São Paulo vai empatar o jogo. Era a sensação que dava, questão de tempo, assim, mesmo não criando, assim, mas a bola fica muito ali, o outro time não tem saída. Então, e o São Paulo foi ganhando confiança e achou o gol, encontrou o gol, a partir de um erro também do Emerson Royal, mais um erro defensivo. Sim. O corte dele, que era para ir para frente, caiu no pé do jogador do São Paulo do outro lado, que cruzou bem para o Ferreirinha. Enfim, então... São questões que o Felipe vai ter que corrigir nesse mês decisivo do Flamengo. Né? E como a história de um jogo também pode até mudar as coisas falando em médio prazo, longo prazo. Se o Flamengo sai desse jogo vitorioso com um gol do Samuel Lino, talvez trouxesse de volta até uma confiança do jogador. Né? O Samuel Lino precisava, né, de algum jogo importante. Ele vem crescendo de novo, né? Você vê que contra o Racing ele entrou bem aqui no Maracanã, sim, mas eu acho que anulado. O gol faz aquela diferença claro, também, claro. né? Se sai desse jogo com vitória do Flamengo e gol da vitória do Samuel Lino, talvez... A manchete... Plata, né? Talvez recuperar essa confiança do jogador, que a gente sabe que tem qualidade, você pode agregar o jogo muito a partir do gol do Lino e não da expulsão do Plata, né? Mas ele vem melhorando em relação àqueles jogos que ele entrou numa fase ruim, ele fez um gol... impedido contra o Racing, né? Um gol por milímetros. Depois ele jogou bem contra o Sport, deu uma assistência. Aí ontem já entrou, fez um gol, enfim. Um gol impedido também por milímetros no fim do primeiro tempo, ali por centímetros e tal. Então, ele é um jogador, assim, que... Assim, aquilo estava me deixando, assim, espantado. A torcida do Flamengo já jogando hate no cara em rede social, vaiando, enfim. Faz o menor sentido. É a mesma velocidade que, né, coloca como craque mundial, né, trata como se não prestasse. Mas era um exagero aquilo, sem né? Dúvida, E mais ou menos um pouco agora do que vai sofrer o Plata com essa nova expulsão. Aí pela questão do lance mesmo, enfim, dela sequência de expulsões, né, de ter sido... 3 em 13 jogos. E para considerando... isso é muito, imagina para o atacante. E considerando principalmente que em 2 jogos muito importantes, né, já tinha acontecido contra o Racing ontem, contra o São Paulo, um jogo que na briga pela liderança... Ainda que tenha sido injusta, tanto que a Conmebol tirou o cartão, o Flamengo tomou um gol. Sim. Com 10 contra 11, você vê que não é fácil defender 10 contra 11. Não é porque deu certo contra o Racing ou contra o Corinthians, aquela vez que o Felipe estava no segundo jogo dele como técnico. Que aconteceu na final da última Libertadores também, um time ganhar com 10 jogando. Aquilo é atípico, né? É atípico, é a exceção, entendeu? Contra o Estudiantes tomou o gol no Maracanã. Poderia ter custado a classificação, mesmo sendo injusta a expulsão, né? Enfim, é algo que chama a atenção pela maneira como deixa o time mais exposto ontem também contra o São Paulo. Mas uma coisa que me chama a atenção na entrevista do Felipe, o Eric falou aqui no início do programa, obviamente, né, querer deixar de forma mais interna, no popular, passar um pano ali pro jogador, falou que achou que foi sem querer, o lance ele tenta chegar na bola, mas é uma reação diferente, por exemplo, do que a gente viu com o Alacian,
que esse, além de ter, de certa forma, né, levado um castiguinho ali, uma lição, o Felipe foi mais contundente na entrevista quando falou sobre os erros do Wallace. Ontem ele foi mais contido. O próprio Pedro, né? Sim, mas é que o caso do Pedro era uma situação diferente. São casos diferentes, mas... O do Wallace também é dentro de campo, digamos, né? Eu acho que as expulsões são bem diferentes também, não? Sim, mas assim, acho que não é um problema pro Felipe, pelo menos ele já deixou claro, se em alguns momentos, nas entrevistas, tiver que ser mais assertivo em relação aos seus jogadores. E ontem ele manteve ali uma blindagem com o Plata, né? Até por conta do momento que vive o Plata, né? A gente falou, são 13 expulsões em 13 jogos, não é isso? Sim. Então, para um atacante, é um número expressivo. Acho que o Felipe, no papel de muitas vezes ser o cara que vai blindar os seus jogadores, é o cara que está ali no treinamento, no dia a dia, é o cara que escala os seus 11, entende quem vai começar e quem vai, né, vai começar no banco. Então, acho que faz parte desse papel de técnico também, né? De administrar elencos, administrar pessoas, porque ele está ali gerenciando, claro, jogadores, está gerenciando performance, está gerenciando minutagem, está gerenciando, junto com a fisiologia, controle de carga, mas ele também está gerenciando ali seres humanos que são muito diferentes uns dos outros. E ele, muito mais do que a gente, sabe do que acontece dentro desses treinamentos, assim, não tem a menor dúvida. O fato do Plata ter 3 expulsões em 13 jogos, ao meu ver, não significa necessariamente que ele é um cara indisciplinado no treinamento. Não, as circunstâncias de jogo, elas acontecem. Eu realmente acredito que a expulsão de ontem, ele não teve maldade no lance. Ele foi afoito. Foi imprudente. Eu até brinquei, em um dos programas que eu fiz aqui, eu falei, gente, eu raramente vejo expulsões intencionais. O jogador, ele normalmente é sem querer. Normalmente é sem querer. Só quando você tem uma briga, uma coisa assim, que aí você vai pro conflito, vai pro confronto, né? Eu acho que a da Libertadores contra o Racing, eu acho que ela é mais, dá pra apontar mais o dedo, digamos assim. Que ele poderia ter evitado. Perde a cabeça, maturidade ali. De inteligência do jogo também, eu acho, né? Faltou a ele entender o que estava acontecendo, o risco que ele poderia correr se ele acertasse o adversário. Porque você tem que ter essa inteligência emocional no jogo também. De entender, se eu subir com o braço aberto aqui, pode ser que eu... É um risco. É um risco. Ir daquele jeito na bola, depois dele mesmo ter perdido o domínio dela, é um risco. Então, eu acho que isso é inteligência emocional, isso é inteligência do jogo. Você precisa medir as suas atitudes em campo, porque você pode tomar um cartão vermelho, como ele tomou, entendeu? Então, isso é entendimento do jogo, isso faz parte da construção de um atleta dentro de campo. Sim. A mesma coisa do Wallace, que por imaturidade, por ser talvez muito afoito, ansioso pela idade, por tudo, pelo comportamento, tinha aquelas atitudes, às vezes, meio treslocadas assim em campo, né? E aconteceu de tomar um cartão amarelo seguido do outro e ser expulso contra o Bahia. Eu acho que isso tudo é parte de uma construção de carreira e cabe ao diretor técnico, ao técnico, irem lapidando, né? É igual educar filho. Você só vai... Algumas coisas você consegue prever antes. Não faz isso que vai acontecer isso. Mas outras, você só vai poder falar depois que acontecer. Você não tem como prever tudo, né? Fez isso? Não é para fazer mais assim. É a mesma coisa com eles, um atleta. Só que são caras mais velhos, né? Não são crianças mais. Mais velhos, né? Exato. E falando do lado do São Paulo, né? Acho que, de certa forma, é um time que vai se ajustando a cada partida, né? A gente fala de muitas baixas no departamento médico, inclusive quando não voltam com 100%, porque o Lucas Moura, na minha visão, se tivesse 100% fisicamente, seria titular do jogo de ontem. Entra, inclusive tem a bicicleta que o Eric citou. Na minha visão, foi até a escolha errada para aquela jogada. Porque se a bola entra, é um golaço, a gente está falando aqui, mas ele tinha 3 companheiros por perto. Enfim, o São Paulo vai se ajustando a cada jogo também, né, Belly? Acho que o trabalho do Crespo nessa reta final de temporada é contar com quem tem à disposição. A Camila lembrou muito bem, a lateral esquerda ontem não tinha os 2 jogadores que o São Paulo pensou para essa temporada como concorrentes para a posição. Então, acho que para o São Paulo, claro, ficou com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, mas acho que é um ponto comemorado também, não? Diante de uma das melhores equipes do futebol brasileiro. O copo está meio cheio para os 2 lados. Eu acho que no final das contas é isso. O Flamengo por conta, né, de ter um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo e o São Paulo por ter conquistado um ponto contra um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, assim, foi o que eu falei. O Crespo está longe de ter os jogadores que ele quer ter à disposição dele 100%. Então, ele tem que ser criativo. O pós-Copa do Mundo de Clubes do São Paulo é muito bom.
Né? O Zubeldia, ele cai no começo da Copa do Mundo de Clubes, rapidamente a diretoria de São Paulo opta... Cai até antes, né? É aquela partida com o Vasco. Né? Foi o último jogo antes da Copa do Mundo antes da parada da Copa do Mundo de Clubes. E o Crespo, se eu não me engano, o primeiro jogo do Crespo é justamente contra o Flamengo. Ele fez um turno ontem. Ele completou um turno ontem. Exato. Que depois ele perde esse jogo e faz uma sequência de vitórias, né? Exato. Ele tem uma sequência positiva ali, ele conhecendo um pouco melhor o elenco, dando protagonismo ao Luciano, por exemplo, que não estava sendo tão protagonista na era Zubeldia. E conta também com os infortúnios da profissão. As grandes lesões, as inúmeras lesões ali do São Paulo prejudicam e muito o trabalho do Crespo. Mas eu acho que dentro das limitações que ele tem, ele é um cara que praticamente não participou de janela de transferência, é um São Paulo que também não tem muito de onde tirar, de fazer grandes investimentos para jogadores que subam esse time de patamar. Acho que o Crespo ele consegue ser criativo dentro daquilo que ele tem à disposição dele. E, claro, ponto a ponto, jogo a jogo, rodada a rodada, vai tentando se aproximar desse G estendido para o São Paulo conseguir uma vaga direta na Liberta. Comentário sobre o Shohei Ohtani, arremessador dos Los Angeles Dodgers no beisebol, que também aqui nos canais ESPN, uma história de tirar o chapéu assistindo o Disney Plus. Então fica aí a dica pro fã de esporte, tá certo? Agora, senhores, nós vamos falar sobre... Opa, bora. Bom. Briga pelo título no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Palmeiras e o Flamengo estão nessa briga, né? Vai ficar... O Cruzeiro tá ali esperando ver se de repente alguém deixa escorregar no colo dele, mas o negócio tá entre Palmeiras e entre Flamengo. Qual o tamanho da vantagem que o Palmeiras adquiriu ontem em cima do Flamengo, falando de título brasileiro, Marcel? A vantagem muito grande, né? Na verdade, na real, são 4 pontos, né? É um 3,5 pontos. 3 pontos, mas são 2 rodadas. O Palmeiras pode perder um jogo, né? O Palmeiras precisa de 2 tropeços. Para o Flamengo ultrapassar o Palmeiras, precisa de 2 tropeços. Porque a tabela do Palmeiras é mais ingrata que a do Flamengo. O Palmeiras tem uma tabela mais ingrata. O Palmeiras tem um Mirassol no Maião domingo. Dificílimo. Dificílimo. O Mirassol não perdeu ainda em casa. Depois o Palmeiras pega o Santos na Vila. Lembrando que no primeiro turno o Palmeiras não ganhou do Mirassol. Empatou no Allianz. Bem lembrado, empatou no Allianz. Depois o Palmeiras pega o Santos na Vila super desfalcado com a data FIFA. Flaco convocado, Vitor, a dupla que vem brilhando, Flaco Roque, os dois estarão em suas seleções, seleção brasileira e seleção argentina. O Sousa vai para a seleção paraguaia, o Facundo ainda não saiu, mas deve ser convocado pela seleção uruguaia. Palmeiras não tem 4 atacantes, vai jogar o 5º atacante do elenco, que é o Bruno Rodrigues, como a única opção. O Gustavo Gomes também não vai estar na Vila, então o Palmeiras tem uma tabela bem difícil. O Palmeiras encerra a mudança de tabela que o Palmeiras aprovou, que eu achei um absurdo o Palmeiras aprovar. Que campeonato que é disputado ponto a ponto, que você faz os últimos 3 jogos fora de casa. Em campeonato normal, as 2 últimas rodadas, ninguém joga as 2 últimas em casa ou fora. É sempre casa ou fora. O Palmeiras vai fazer 3 jogos fora de casa. Ele faz a final da Libertadores no sábado, dia 29. Na quarta, ele pega o Galo. Imagina, ele campeão ou não, volta ali de viagem de Lima no domingo. Na quarta, ele vai enfrentar o Galo. Ele vai ter jogado com o Grêmio 4 dias antes da final, provavelmente com o time todo reserva. Na arena do Grêmio também. O Abel não vai arriscar, então o time todo reserva. Então a tabela do Palmeiras é bem complicada, mas o Flamengo perdeu uma grande chance, né? Não vencendo o São Paulo na Vila Belmiro. Boa. Antes de eu ouvir o João Vitor e o Felipe Silva, nós temos a tela com os dados dos supercomputadores da Opta. Opa. E aí, quando eu falo Opta, é Opta mesmo, tá? Não é o Celso Ardengue, não. Supercomputador, Celso Ardengue. Inclusive o Celso Ardengue tá assistindo o Puxeta, tá? Mandou um abraço pra todos vocês, um beijo no coração do Celso Site, meu irmão. Vamos trazer os números, né? A chance de título aí do Campeonato Brasileiro, segundo os dados da Opta para Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Palmeiras tá certo, hein? Antes tava estourando a barra. 70,4% a vitória do Palmeiras. Lembrando que esses números são atualizados depois dos resultados dos jogos de ontem, né? Então já considerando aí tudo o que aconteceu. Flamengo 28,5%, Cruzeiro 1,1%. Os dados da Opta informando aí mais de 70% de chance para título do Palmeiras. Amigos, como nós temos 14 minutos aqui ainda de programa, já tem mais um touch comigo aqui. Opa, que é pra gente ir debatendo em cima, né, e tudo mais, pra gente levando aqui e falar sobre esse título brasileiro, pra quem vai levar. É o seguinte, nós temos 2 colunas na tela aí, Fã de Esporte. A coluna da esquerda, a coluna que tá perto do Marcel ali, ela esses jogos são os jogos do Flamengo.
Jogos que o Flamengo ainda tem que fazer. Santos, Sport, Fluminense, Bragantino, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol. Tô pensando no Furacão que eu vou narrar já amanhã. Opa, Aí, que tá, iria assistir. e do lado direito, os jogos do Verdão do Palmeiras. Mirassol, Santos, Atlético Mineiro, Vitória, Fluminense, Grêmio e Ceará. E em cada um desses, a gente vai escolher aí o V ou o L. Por exemplo... Empate não existe. Não, empate não existe, mas aqui não é questão, não é vitória ou derrota. É o seguinte, Flamengo contra o Santos em casa. O L é legal para o... Melhor, legal para o Fla. O V... O Verdão celebra, então de repente pode ser um tropeço, pode ser um empate também, pode ser uma derrota, mas é o Verdão celebrando. E do outro lado a mesma coisa, o L é legal pro Fla, o V Verdão celebra. Então, por exemplo, Palmeiras e Mirassol fora de casa, resultado difícil, jogo difícil, legal pro Fla, hein? Entendeu? Porque é um jogo que o Palmeiras pode não vencer, pode empatar e tudo mais. Vamos começar no pique daquele jeito com o João Vitor. Vamos começar pelo lado do Flamengo, tá bom? Santos em casa, João Vitor. Legal pro Fla ou o Verdão celebra? Legal pro Fla. Legal pro na Fla, situação né? atual, Flamengo completo em casa é legal pro Fla. É isso. Legal pro Fla. Não é legal pro Santos, né? Não é legal pro Peixe. Falta uma terceira opção ali. Legal pro Não Fla. tão legal pro Peixe. E quando a gente adiciona legal pro Fla, lá em cima, ó, tá vendo? O 0-1 ali, ó. Então a gente tem pro Flamengo aí. Esporte fora de casa é legal pro Fla também, né? Legal pro Fla. Legal pro Fla. O Sport acabou de perder o seu principal jogador. Derek Lacerda, né? Rescindiu por questões disciplinares. E ele falou, né? Ele botou a boca no trombone e falou que não é bem assim, que o Sport tá passando. Ainda mais um detalhezinho, ainda, se ainda fosse na Ilha do Retiro Caldeirão, o jogo vai ser na Arena Pernambuco, vai ter uma invasão rubro-negra de torcedores do Flamengo. Vai ter 40 mil pessoas nesse jogo, 40 mil flamenguistas. É muito legal pro Fla. Legal pro Fla. Fluminense no Maracanã como visitante. Visitante que... no Maracanã não tem muito isso, neutro, né? Clássico, Verdão, eu vou no Verdão Celebra. Verdão Celebra? Você acha que é um jogo legal o Fluminense pode... É um dos poucos jogos difíceis do Flamengo aqui da então, sequência. Joãozinho, tá eu acho no legal pro Fla. Eu acho que é legal pro Fla, concordo com você. O Flamengo tem tido muita vantagem em clássicos no geral. Então eu acho que é legal pro Fla isso daí. Nós temos um empate, porque eu e o Marcel estamos de Verdão Celebra. O Felipe Silva e o João Vitor estão de legal pro Fla. E o Pedro Ferrari, o coordenador mais rápido do mundo, né? E carismático também. Ele vai falar o quê? Ele que vai decidir. Carismático, tem isso. Ele que vai decidir, o Pedro Ferrari que vai decidir. Vamos ver. Verdão celebra, o Pedro Ferrari falou aqui. Verdão. A gente não ganha nada, hein? Celebra. Não. Bragantino no Maraca. Legal pro Fla, né? Legal pro Fla. Muito legal pro Fla. Muito legal. Muito legal pro Fla. É muito legal. Legalzaço pro Fla. Deixa eu falar, Wagner Mancini tá dando uma cara pro Bragantino, hein? Wagner Mancini... A retranca vai ser feita no Maracanã, mas é legal pro Fla. Dito o isso, Wagner Mancini, que, observação, nunca treinou a São Carlense. É importante... Isso é um bom detalhe. É importante dizer isso sobre o Wagner Mancini. Corrigiram isso daí? Ele mesmo corrigiu. Ele mesmo foi na equipe ele corrigiu. Perfeito. Atlético Mineiro na Arena MRV. Legal, o Verdão celebra. Legal pro Verdão. Legal pro Verdão celebra. Não, tem um detalhe que eu vou no legal pro Fla, porque isso é final da Sul-Americana no sábado, esse jogo é na terça-feira após a final da Sul-Americana. Eu imagino que o Galo ou de ressaca pelo título... de ressaca pelo título. Ou triste pelo vice, então eu imagino que o Galo não vai com a sua força máxima, imagino que o Galo deve com um time reserva pra misto frio. Então eu vou no legal pro Fla. O misto frio, ele é triste, né? Nossa. O lanche, né? O misto frio, ele tem um quê de gol contra, assim. Então eu entendi a referência. Porque quando você quer um misto quente, ele não esquenta, né? Então fica meio o meu bizarro. micro-ondas tá assim, inclusive, eu coloquei um café com leite pra esquentar ontem, tirei, aí em cima da caneca, assim, tá morno embaixo do gelado. Putz, eu comi um hamburgão mais cedo, tava gelado pra dentro. A gente vai de legal pro Fla? Eu vou de legal pro Fla, porque eu acho que o ano do Galo vai ter acabado já assim, vai ser só no banho-maria, então... Eu vou de legal pro Fla. Eu vou de Verdão celebra nesse caso. Acho que vai ser um jogo um pouquinho mais complicado. Nós temos um 3-1 pro legal pro Fla, então, que eu tô de legal pro Fla também. Você também vai na onda, pô, que saco. Então, a próxima aqui, pra você ver como eu não sou desses. Ceará em casa, legal pro Fla. Tá vendo? Você vai na minha agora? Mas é óbvio. Exatamente. Pô, legal pro Fla. Pô, mas essa tabela do Flamengo também, eu vou contar uma coisa pra vocês, hein? Mirassol fora de casa, última rodada. Eu acho que todo mundo aqui vai ser unânime no voto, né? Verdão celebra? Pós-final da Libertadores é Verdão. Eu acho que é Verdão celebra.
Eu acho que a Verdão celebra. Eu acho que tudo depende de como vai estar o campeonato se o nessa Mirassol ainda altura, estiver né? brigando, ou se já tiver de Não, o férias, já título pode estar garantido, decidido também. O Flamengo pode chegar pra esse jogo campeão da Libertadores. Ou campeão do Brasileiro também. Ou campeão do Brasileiro. Como a gente não sabe como vai chegar pra essa última rodada. Não, vamos considerar que seja um jogo que tenha importância ali. Verdão porque, celebra. né? Então eu acho que a Verdão celebra. Verdão celebra. O Maião virou o novo La Bombonera, cara. Ninguém ganha lá, virou caldeirão. Tá complicado demais. Nós temos aqui, vamos guardar esse número aqui, porque a gente tem só 2 Verdão celebra do lado do Flamengo e 5 legal pro Fla, tá bom? Então vou até tirar aqui, ó, pra gente poder continuar na sequência. Mirassol e Palmeiras, fora de casa, legal pro Fla, eu acho. Legal pro Fla. Bem legal pro Fla. Não, legal pro Fla. Legal pro Fla. Bora nessa. Mirassol perdeu agora pro Fluminense, mas eu não acho que vai interferir no jogo do final de semana, não. Tá, eu acho que é legal pro Fla também. Legal pro Fla. Deixa eu voltar aqui. O Pedro falou assim: pode deixar todos, porque no final ele vai somar. Você vai saber que o da direita é legal pro Fla, o da esquerda é o Verdão celebra. Esperto, hein, Pedrinho? Então aqui, ó. Fuxa Legal atrapalhou a pro Fla, produção, legal mas pro tudo bem. Fla, Verdão celebra, legal pro Fla, legal pro Fla, legal pro Fla, Verdão celebra. Quer derrubar a produção. Eu sou narrador, mano. Fefu. Memória é meu forte aqui. Se você quiser que eu fale todos os touches que a gente clicou desde que eu cheguei no Puxete, você pode falar aqui que eu repasso pra você. Só não fala porque não tem tempo, né? Brincadeira. Senão você falaria. É, exatamente. Exato. Eles não tem tempo, senão eu falaria todos aqui. Santos, em falar em tempo, ele falou 7 minutos. O Pedro Ferrari tá sempre atento. Santos fora de casa. Legal pro Legal Fla, pro isso Fla daí. pelos desfalques do Palmeiras. Legal pro Fla. Legal pro Fla. Cara, eu falei que o Santos é favorito nesse jogo aí, porque o Palmeiras vai estar todo esfacelado. Falaram que eu tava maluco, mas eu acho que é legal pro Fla. Por um momento eu travei meu cérebro na dinâmica, agora eu tô recompondo aqui. Vamos lá, agora a gente tá falando do Palmeiras. Atlético Mineiro na Arena RMV. O Verdão celebra ou legal pro Fla? Aqui tudo. Legal pro Fla. Como o Palmeiras mudou a tabela, seria Verdão celebra. Porque esse jogo seria 4 dias antes da final da Sul-Americana. Esse jogo seria... Galera, então é isso aí, mano. Falar mais aqui a parte do nosso Flamengo mesmo, né? Bom, não pode mais perder ponto, né? É possível que vai conseguir perder mais ponto agora para Santos, Esportes, Fluminense. Aí é melhor abandonar, né? Enfim, se realmente perder mais ponto agora daqui para frente é porque realmente não quer ser campeão. Tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, opine o que você achou a respeito aí do Flamengo, da expulsão do Plata, né? Enfim, é complicado, rapaziada. Tamo junto e é nóis, valeu e até o próximo vídeo.